Há pouco, no debate do ponto anterior, o Sr. Vice-Presidente teve a oportunidade de explicar que, no que diz respeito, por exemplo, à questão das linhas de apoio, que os processos relativamente às diferentes empresas, quando são apresentados, têm obrigatoriamente de passar por 12 fases até atingir a aprovação. E, basicamente, aquilo que o Partido Comunista vem trazer com esta proposta é passar de 12 fases para 13 fases. E, portanto, em relação a esta matéria, estamos conversados. Em relação àquilo que se tem discutido nos últimos dias e relativamente a esta questão dos apoios às empresas e às famílias, eu não pude deixar de ficar estupefacto por haver partidos, mais concretamente o Partido Socialista, vir referir que, por exemplo, em relação a esta questão dos apoios, aquilo que se tem passado, por exemplo, ao nível do layoff, é uma dádiva e é um ato de solidariedade para com as empresas da Madeira. E a minha estupefação é tão simples quanto esta. Sendo as empresas da Madeira, sendo a Madeira parte integrante do Estado unitário que se chama Portugal, sendo as empresas da Madeira contribuintes diretas da segurança social, sendo o layoff uma medida paga pela segurança social do país, que só há uma, paga às empresas que contribuíram. Eu gostava de saber qual é a solidariedade que existe do Estado para com as regiões autónomas. Não há solidariedade. Há apenas uma obrigação de quem recebe a contribuição das empresas para pagar esse mesmo layoff. E o mesmo é e aplica-se em relação às linhas de apoio. Se a linha de apoio é referida como uma linha nacional e sendo o território nacional composto pelo retango mais os arquipélagos da Madeira e dos Açores, se a linha é nacional, aplica-se às empresas que estão nas regiões autónomas, porque ainda fazem parte do território nacional. E, portanto, não se trata de qualquer tipo de solidariedade. Trata-se apenas do cumprimento de uma obrigação do Estado em relação àqueles que o compõem. Mas este debate, ou estes debates dos últimos dias e relativamente àquilo que se tem passado, têm sido férteis em posturas, eu diria, um tanto ou quanto exóticas por parte de alguns. Ficamos hoje a saber que o Partido Socialista é um partido que se transformou num partido de homem único e providencial. A palavra que mais se ouviu há pouco foi eu, por parte do Sr. Deputado Paulo Cafofo, e, portanto, o Partido Socialista não deixou de ser uma coletividade e passou a ser o partido do homem único. E é preciso que as pessoas se lembrem, especialmente alguém que é professor de História, que se lembre que a História está pejada de cadáveres políticos que se julgaram em tempos e durante algum tempo homens providenciais. Cadáveres políticos, Sr. Deputado, não faça interpretações literais, a menos que o seu raciocínio não tenha capacidade para ir mais longe. Mas o PS, o Partido Socialista consolidou também, nestes últimos dias, a sua postura de partido da patranha. E tem vindo a se ingrar nesse mesmo caminho. Aliás, toda a gente se lembra das grandiosas blagues lançadas na altura da campanha. E que eu posso enumerar rapidamente. Ferry a partir de janeiro. Mentira.
Subsídio de social de mobilidade alterado, aplicado e em vigor. Mentira. Hospital da Madeira, 4 anos de mentiras. Juros do PAEF, mentira. Solidariedade Nacional, como vimos há pouco, mentira. A vergonha que se tem passado na Comissão de Inertes, em que insistem em confundir extração com limpeza. E insistem, mesmo depois de toda a gente os demonstrar o contrário. Indenização às construtoras. Mentira, como já foi aqui demonstrado. E fazem estas mentiras sempre com a conivência e colaboração de alguns cúmplices ditos independentes. E temos ainda, que é a última mentira, a mentira de ontem, a mentira dos 500 milhões de euros. Outra mentira. E há pouco ouvi o Sr. Deputado Paulo Cafofo acusar o Sr. Vice-Presidente de má-fé, que estava de má-fé nas negociações com Lisboa e que usava manobras de expressão para fazer a gestão da sua política. E eu pergunto se é ou não é uma manobra de expressão e o estar de má-fé aquilo que os senhores fizeram no ferry. É má-fé prometer algo que se sabe que não vai ser cumprido. É manobra de má-fé aquilo que fizeram no subsídio social de mobilidade. É manobra de má-fé a vergonha que fizeram no hospital. É manobra de má-fé aquilo que fizeram em relação aos juros do PAEF. E ontem foi uma enorme manobra de má-fé aquilo que fizeram, aquela novela, aquele folhetim que fizeram em relação aos 500 milhões de euros. E aquilo que se passa é o seguinte: as manobras de expressão do Partido Socialista revelaram-se também hoje aqui de manhã. Hoje dizem, nós estamos a favor da suspensão da Lei de Finanças Regionais. Mas cuidado, porque há aí uns artigos, há aí uns esquemas, há aí umas coisas que bloqueiam. E isto só será resolvido com o orçamento suplementar. Mas é isto, meus senhoras e senhores deputados, é isto que sistematicamente o Partido Socialista faz. O Partido Socialista enche o peito, diz defendo e depois imediatamente arranja um esquema, um subterfúgio para bloquear. Veja-se a pouca vergonha do Hospital da Madeira. Primeiro disseram vamos apoiar 50% do hospital. Depois inventaram uns conselhos de acompanhamento das finanças públicas para bloquear a decisão. Depois já disseram que, bom, nós pagamos, mas é com IVA e sem IVA, e mais IVA, e com juros e sem juros, e só dá 27%. Depois, esses 27% já eram 30%. Depois, era com os equipamentos, sem os equipamentos, com a fiscalização, com mais fiscalização, com menos fiscalização, voltou a ser 50%. Olha, e verdade seja dita, ainda hoje ninguém sabe o que é que o Partido Socialista vai fazer em relação ao hospital. Veja-se outra vez a questão do ferry. Primeiro a Ministra diz, não apoiamos, os senhores já podem ir de avião, não apoiamos o ferry. Depois, quando o ferry faz a primeira viagem, era um dos maiores apoiantes do ferry. Depois, há eleições, prometem o ferry. Acabam-se as eleições. Pode prosseguir. Não, parece que há aqui pessoas extremamente incomodadas e mal educadas, por isso sistematicamente interrompem. Depois, perdem as eleições copiosamente e já dizem que o ferry, afinal, não é em janeiro, vão estudar o ferry. E, finalmente, dizem que o ferry é só para o ano de 2022. Temos a vergonha do subsídio social de mobilidade. Hoje, os madeirenses continuam a pagar 900 euros por causa do Partido Socialista. Por causa do Partido Socialista. O Partido Socialista da Madeira tem medo do Partido Socialista Nacional e não obriga a que sejam cumpridas as determinações da Assembleia da República. Mas, e para terminar, o cúmulo das manobras de expressão do Partido Socialista tem a ver com esta intolerável posição assumida pelos deputados que aqui se sentam. Nesta sua ânsia de obediência cega a Lisboa, apressaram-se a rejeitar a moratória referente ao PAEF.
deitando mão a um argumentário hesitante e pouco claro, de igualdade entre as regiões e outras botadas sem qualquer sentido. Fizeram-no porque lhes foi ordenado para o fazer. Mas o que impressiona é que há menos de 2 horas esta posição foi contraditada por aquele que eu considero o único capaz de liderar o Partido Socialista na Madeira e que foi vergonhosamente afastado por este aglomerado que invadiu o Partido Socialista da Madeira, o deputado Carlos Pereira. O deputado Carlos Pereira, há menos de 2 horas, escreveu o seguinte: Quanto ao adiamento do pagamento da dívida da região autónoma da Madeira ao Estado, mantenho também a mesma opinião. É justo, coerente e razoável essa possibilidade. Fizemos o mesmo com todos os agentes económicos, incluindo as autarquias. Pois bem, aquilo que eu gostaria de saber é em que é que ficamos, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista. Vamos continuar com a vossa opinião obediente e subserviente, ou vamos aceitar, ou vamos ouvir a opinião abalizada de quem é vice-presidente da bancada do Partido Socialista na Assembleia da República e que diz que a moratória dos juros dos empréstimos do PAEF deve ser aprovada. É por isso que este Partido Socialista não tem rumo, não tem norte, anda à deriva e é o que é. Muito obrigado.